Alô, muito boa noite. E aí, beleza? Semana bacana, né? Vamos falar de segundo turno das eleições municipais? Aí você me pergunta o seguinte, tá, Maico, e daí? E eu com isso? Vou falar rapidinho. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro. No domingo, nós vamos ter a eleição, né, para os candidatos, né, a prefeito do segundo turno. Cara, só que a gente precisa entender, eu falo muito disso aqui, eu falo muito de bastidores. A gente precisa entender de como que o bastidor funciona. E aí, para quem tá fora da máquina, a gente precisa tentar ser menos vítima da manipulação de quem tá querendo pegar a máquina, né? De quem tá querendo operar a máquina. Então vamos lá. Primeiro ponto. Não sei se você percebeu, mas o resultado do primeiro turno ele foi um resultado diferente do que a gente está acostumado a ver nas demais eleições. O coeficiente eleitoral, a legenda, dá o nome que você quiser dar, ele foi muito mais baixo. Isso promoveu uma grande renovação, principalmente nas câmaras de vereadores. Por quê? Porque não é agora o cara mais votado de todos os tempos, não é. Agora a legenda ela foi mais baixa, então fez correr todos os partidos. Depois eu posso explicar melhor isso, porque não é o foco desse agora. Ou seja, gente de menor expressão conseguiu ter acesso à Câmara. Então esse é um movimento muito interessante. Mas, presta atenção, aconteceu um outro movimento e muitos não perceberam. Aconteceu uma campanha da mídia dizendo o seguinte: se você não está bem, se você não está se sentindo legal, não vá votar. Fique em casa, cuide da sua saúde, preserve o seu direito, não vá votar. Foi mais ou menos isso. Sabe o que aconteceu? Muita gente realmente não foi votar. E com isso, os candidatos de esquerda, candidatos de esquerda, estou falando de PT e Companhia Limitada, ficaram muito bem posicionados em várias cidades. Por exemplo, aqui no meu estado, na capital Vitória, né? Ficaram, não precisa ficar assustado não, isso não foi à toa. E agora o movimento é muito mais tete a tete, beleza? É um contra um. Qual está sendo o movimento da mídia agora? Vá votar, filho. Se proteja, passe álcool, use sua máscara e vá votar. Agora o exerça seu direito, já não é mais o exerça o seu direito à saúde, exerça o seu direito de voto. Maico, mas o que você está falando isso? Você está conspirando contra a esquerda? Não, aqui, primeiro ponto. Eu sou contra a esquerda. Isso não significa que eu sou a favor de direita cega também, não. Eu acredito em liberdade de expressão, eu acredito em liberdade de acesso, de comércio, de profissionalismo, de livre associação. Eu acredito que cada um é livre para produzir e esse é o sentido da gente estar vivo. É produzir alguma coisa e fazer o que é importante no mundo. Beleza? Cada um com seu cada um. Eu acredito que idolatria, né, cega é burra. Então, esse é o ponto da esquerda. Eu falo da esquerda porque eles tiveram a chance e quebraram o país, estupraram o país. Foi absurdo o que aconteceu. E aí nós vamos dar uma nova chance? Mas beleza, desculpa que eu empolguei, vamos voltar para o sentido ali da situação. Então, o que está sendo pregado agora? Né? Que agora a gente tem que exercer o nosso direito de voto, que é para botar a máscara, que é para se proteger, que é para passar álcool, que é para fazer isso tudo. Beleza? Você entendeu o que aconteceu? No primeiro turno, os votos estavam muito pulverizados. Muito. A campanha de não vá votar fez com que quem realmente ia votar posicionasse melhor os candidatos a prefeito das cidades. E agora, como é mais mano a mano, ficou muito mais claro. Agora é o seguinte, vá votar para posicionar o nosso candidato e fazer com que ele seja eleito. Simples assim. E aí estão com promessas, propostas de reconstrução de tudo aquilo que já foi destruído por eles mesmos. Mais ou menos isso. Beleza? O ponto que eu chamo a sua atenção é o seguinte. Presta atenção nos movimentos que estão acontecendo. Vá votar se você se sentir confortável, mas não vá votar inocente. Se na sua cidade tem uma disputa entre esquerda e qualquer for o outro candidato, entenda que a esquerda já quebrou o país.
Então não espere nada melhor do que isso, porque o projeto não é projeto de governo, e eu falo isso de cadeira, não é projeto de administração, é simplesmente um projeto político. É um projeto para ganhar ascensão nos próximos 4 anos, ou melhor, daqui a 2 anos, que vão ter, né, eleições estaduais e por aí vai. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a sua atenção. Não seja inocente. Se você for votar, tenta ter o mínimo de consciência possível para que a sua cidade não fique tão vulnerável. Beleza? Presta atenção um pouquinho nisso. Depois a gente conversa melhor. Amanhã, se der um tempo, eu vou falar um pouco mais sobre toda essa relação, sobre como agir. Agora, só faz a reflexão seguinte. Até poucos dias era um grande risco a gente sair às ruas, era um grande risco não usar máscara, era um grande risco aglomerar, tudo era um grande risco. Então, assim, a gente tratou uma questão, eu falo a gente, toda a população, toda a sociedade mundial, né? A gente tratou uma questão de saúde com politicagem. Então, isso foi muito complicado. Isso, aliás, isso está sendo. E aí, nenhum milagre aconteceu. E na última semana, aquilo que a gente chamava de aglomeração, a gente está chamando de caminhada. A gente está chamando de carreata. A gente está chamando de encontros, encontros formais, com restrições de saúde e segurança, com distanciamento. Então, entendeu que tem alguma coisa errada nesse conceito? Você entendeu que aquela máscarazinha de plástico sem vergonha, que pega daqui para baixo, que os políticos estão usando, não vale de nada? Você entendeu? A medida de proteção para ser efetiva tem que ser trocada periodicamente, a cada, sei lá, 1, 2 horas, né? Que tem que estar com o mínimo de vedação possível para você não ficar exposto. Que o contato, nesse momento, em algumas situações, ele é frágil, ele é perigoso ou prejudicial, né? E aí, tá tudo bem? É isso mesmo? Tá tudo bem? Então aqui, começa a entender esse bastidor, começa a fazer essa leitura para você poder no domingo se posicionar um pouco melhor. Aqui, eu não estou fazendo propaganda para candidato, não. Eu estou falando o seguinte, a gente precisa tentar ser menos vítima, mas quando a máquina pública agride a gente, eu estou falando da gente, o cidadão, agride a gente de alguma forma, seja com impostos, seja taxas, com negligência, com imprudência. Então assim, vamos fazer esse movimento, beleza? Pensa a respeito. Forte abraço, fica com Deus. Até mais.